Olha só, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a instauração de um novo inquérito policial para ampliar as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes. O crime completa 5 anos no dia 14 de março e ainda não existem conclusões sobre os mandantes e nem muito menos as motivações desse caso. Como é que você vê isso, mano? Olha, eu acho que é um caso muito importante e simbólico do ponto de vista da liberdade política, né? Porque a gente está falando sobre uma mandatária que no exercício do mandato não se sabe ainda as motivações, mas foi assassinada. Então, não é apenas um assassinato. Claro que todo assassinato é um absurdo e precisa ser apurado. Mas esse tipo de assassinato além da morte específica, você está matando também a representação de uma parcela da sociedade que, afinal de contas, exerceu o seu direito ao voto e elegeu a pessoa. Então, é aquela coisa, se a gente não consegue apurar os responsáveis pela morte, sequer de uma autoridade que representa as pessoas, o que acontece com o cidadão comum. E a gente sabe qual é a resposta. O que acontece é essa impunidade que nós temos, o Brasil com esse paradoxo que, ao mesmo tempo que prende muita gente sem ter julgamento, não é capaz de investigar, processar e punir os responsáveis por homicídio, que é o pior crime que tem, um crime contra a vida humana. Como é que você vê, Ale? É engraçado porque tem um link com o que a gente estava falando no início do programa, com essa coisa do jogo da culpa, né? Até crimes, e eu de cabeça a gente pode lembrar desde o assassinato do prefeito Celso Daniel, a morte da Marielle, ao próprio atentado ao Bolsonaro, Juiz de Fora, como até esse tipo de atentado ou crime vira discussão política e vira jogo de culpa, quando é um caso de polícia, investigação, Ministério Público, polícia, judiciário, e vira pauta política. Por quê? Porque quanto mais gritaria política, menos trabalho, e mais divisão, mais dedo apontado. Então, que se investigue, é óbvio, é uma morte muito trágica, né, de uma vereadora que foi morta por ser vereadora, por ter incomodado alguém, ter incomodado algum bandido, né? Então, que se investigue, que se vá a fundo. Mas, de novo, que o Brasil tente se esforçar para ter discussões políticas que sejam mais produtivas do que apenas jogo de culpa, você é assassino, você matou não sei quem, você, entendeu? Que aí a gente está sempre dando volta e não avançando. Agora, Elaine, do ponto de vista prático, como é que você vê essa investigação? Porque 5 anos também é um tempo considerável e para a gente não saber absolutamente nada, né? Então, resumindo, eu acho que é uma falta de vontade em se apurar, porque 5 anos a gente já né? Falta de interesse. 5 anos com toda a tecnologia que a gente tem, as câmeras que existiam, impossível não ter se chegado ao nome dos mandantes. Eu acho que é falta de interesse, é falta de vontade de se chegar. E tivemos troca de comando policial, tivemos uma história muito mal contada na condução da equipe que deveria investigar e apurar o caso, né? A gente sabe que a Polícia do Rio de Janeiro, infelizmente, não é exatamente um exemplo de profissionalismo para o Brasil, e que, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem o problema da associação, muitas vezes, entre uma parcela, claro, nunca podemos generalizar, mas uma parcela da polícia carioca com a questão da milícia, que, inclusive, a Marielle, no seu mandato, combatia a milícia. Então, a gente, enfim, há indícios de que é possível que tenha uma manipulação. Exatamente. Para não ter a apuração dos fatos. E isso é muito perigoso, porque quer dizer que uma parcela do crime organizado tem um poder de influência sobre o Estado brasileiro a ponto de atrasar uma investigação, de fazer com que a investigação não ande. Exatamente.